Comece bem a semana, Lucas capítulo 18, versículo 29, vamos ler o 30 também. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. A nossa adoração sempre será uma disputa no nosso coração. Existem forças, deuses rivais, que se digladiam para ocupar o espaço que deve ser ocupado no nosso coração apenas por Deus. Nesse episódio maior, aqui no contexto maior, Jesus está lidando com um jovem que era rico. E o problema dele, o pecado dele não era ser rico, porque em linhas bem gerais, riqueza não é pecado. Mas aquele homem tinha riqueza ocupando o lugar de um Deus rival, como um Deus rival em seu coração. E aí, por conta disso, quando Jesus identifica que aquele homem estava tomado, possuído por esse Deus rival, ele dá aquela palavra que você sabe muito bem: olha, falta uma coisa em você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro nos céus, porque você está muito preocupado com as coisas da terra, e aí depois você venha e siga-me. Lucas ele vai deixar claro de que, ouvindo estas palavras, está lá no versículo 23 ainda do capítulo 18, este jovem ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Diante disso, então, Pedro, sempre ele, resolve fazer uma daquelas perguntas que só ele tinha coragem de fazer. Ele disse: opa, se o Senhor está dando oportunidade a este jovem que é rico de possuir, herdar a vida eterna, a partir de uma decisão radical de deixar tudo, de vender tudo, dar o dinheiro aos pobres, para ter esse tesouro nos céus, nós estamos muito bem então, porque nós também deixamos tudo. E aí Pedro diz: nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. E aí? E aí Jesus então ministra isso, essa palavra, esse princípio, esse valor que nós precisamos levar em consideração radicalmente nos nossos dias e no nosso coração. Nós temos uma recompensa por seguirmos a Jesus. Todo o nosso sacrifício, todo o nosso empenho, toda a nossa renúncia em seguir a Jesus jamais será desconsiderada por Ele. O texto deixa claro de que existe aquilo que deixamos e aquilo que recebemos. Eu quero trabalhar com essas duas expressões que para mim são marcadores desse texto. Não há ninguém que tenha deixado e que não receba. Versículo 29, não há ninguém que tenha deixado. E aí a ordem realmente aqui não importa muito, porque a despeito de que há quem diga de que esta ordem representa as afeições mais profundas, não é? Mulher, irmãos, pais, e filhos. Se isso procede, por exemplo, aquele que abre mão daquilo que é o centro, né? De suas afeições, né? Quer seja a mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, ele vai receber. E a ênfase é que não receba não apenas no presente, mas também no mundo por vir. Jesus aqui está olhando para os seus discípulos, aproveitando esta pergunta de Pedro, para dizer o que de fato importa na vida. Nós vivemos uma vida inteira, amados, e somos capazes de viver, queridão e queridona, nos importando por coisas banais.
Nós vivemos em uma sociedade que banaliza. Alguém já disse que nós estamos deixando de viver os sócios, uma vida comunitária, para viver os solos, uma vida cada vez mais individualizada, exclusivamente individualizada. De tal modo que nós olhamos apenas para os círculos que estão em volta de nós. O desafio de olhar para além de nós é um desafio que eu tenho, que eu vivo no meu dia a dia. De olhar para além, de se esforçar para cruzar fronteiras que o meu próprio coração estabelece ao longo dos anos de vida. E diante disso, somente a oração, somente uma vida derramada diante do Senhor pode de fato provocar isso, provocar essa mudança. O que Jesus está usando aqui, aproveitando o exemplo do jovem rico, é ensinando aos seus discípulos em particular que quem deixa sempre recebe. Quem deixa sempre recebe. Não é tolo aquele que abre mão, que cede aquilo que não pode reter ou manter para receber algo que jamais será perdido, por algo que de fato será eterno. Nós precisamos considerar no coração que as coisas eternas são as que permanecem. Então, se nós temos realmente uma vida focada nas coisas celestiais, nós vamos receber tanto as materiais quanto as celestiais. Agora, se estivermos focados apenas nas coisas materiais, nós não vamos receber nem as materiais e muito menos as celestiais. Por isso que, como diz alguém, existe no mundo pessoas que são tão pobres, que só têm dinheiro. Na verdade, isso é um ideal de vida banal. Eclesiastes vai dizer de que toda essa ânsia de buscar conquistas, de buscar conhecimentos, de buscar condecorações, reconhecimentos, tudo isso é como correr atrás do vento. Precisamos valorizar aquilo que é eterno. Precisamos pedir ao Senhor que de fato esteja nos dando condições de abrirmos mão, de deixar para poder receber. Que esta semana você pare e pense sobre isso. O que eu tenho precisado deixar para receber? Eu estou disposto a abrir mão daquilo que é centro da minha afeição, quer seja mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, para que eu receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna, a vida que realmente importa. Que o Senhor fale ao seu coração e que você entenda que todas as provas que você está vivendo, e eu também, são para nos desmamar de nossa autossuficiência. Comece bem a semana com Jesus!